Bom, a crise Covid-19, já muito falada, trouxe aqui grandes desafios para muitos países, a África não é exceção e Cabo Verde não é exceção. Para além do efeito que nós sabemos imediato, não é, do custo em vidas humanas e de ter efeitos muito disruptivos em termos económicos, nós temos o Banco Mundial a decretar que pela primeira vez em 25 anos a África subsaariana está em recessão. Bom, e isto diz-nos tudo sobre a dimensão trágica do ponto de vista também económico desta crise, não é? Portanto, o Banco Mundial diz que o crescimento passará em média na África subsaariana de 2,4% em 2019 para menos 5,1% em 2020, o que são cerca de 7,5 pontos percentuais de diferença e, portanto, evidentemente, é absolutamente impactante, não é? Portanto, esperam-se evidentemente quebras no nível de vida e há aqui vários fatores que vão afetar o impacto da crise Covid-19 em África. Uma muito importante é a perda de dinamismo de crescimento económico dos principais parceiros, onde a China tem tido um papel muito importante em África, a Europa também, sobretudo com Cabo Verde, portanto, incluímos estas duas economias. Está aqui a estimativa da OCDE para o segundo trimestre de 2020, as quebras previstas, aqui a China recupera, os outros países têm quebras absolutamente grandes, não é? Portanto, fora do vulgar e, portanto, naturalmente isto repercutir-se-á nas economias que com eles estabelecem relações de troca e não só. Portanto, antevê-se a diminuição do preço das matérias-primas, isto para Cabo Verde até pode ter algum efeito positivo na medida em que são dependentes do petróleo, para outras economias é evidente que é caótico. Aqui o grande problema é a diminuição do turismo, não é? Portanto, onde Cabo Verde é bastante dependente, portanto, este facto naturalmente será muito importante. O que se espera também é uma diminuição dos termos de troca, portanto, a tal depreciação que eu dizia que era de evitar para acumular dívida tenderá a acontecer naturalmente. Para além disso, há custos inerentes à própria à resolução ou contenção da pandemia, não é? E melhora da qualidade dos sistemas de saúde. Bom, o dinamismo económico ir-se-á repercutir em África e as principais economias da África subsaariana, Angola, Nigéria e África do Sul, serão muito afetadas, tendo as tais quebras da ordem dos 7% a 8% e, portanto, contribuindo para os menos 5,4% que o Banco Mundial estima para toda a África subsaariana. Vocês têm aqui o que é que o Economist dizia sobre a diminuição do preço das matérias-primas, isto é da semana passada, previa-se esta quebra no preço do petróleo, a tal situação interessante para Cabo Verde. Outras exportações, não é tanto a situação cabo-verdiana, mas países que sejam dependentes de exportação de bens agrícolas, como está aqui a questão do cacau, ir-se-ão também ressentir. E depois há aqui um conjunto de canais de transmissão da crise para a atividade económica. Uma primeira é a distribuição das cadeias de distribuição destruição das cadeias de distribuição e de valor. Uma segunda, muito importante para Cabo Verde, é a redução de fundos de financiamento externo. A ideia, a ajuda externa tem havido alguma, até que sim. As remessas, penso que é um tema bastante sensível e que certamente serão afetadas. As receitas do turismo, já falámos, e pode existir algumas fugas de capitais. Já sem falar, claro, do investimento direto estrangeiro. Outros canais de transmissão serão as próprias questões de saúde, não é? O alastramento dos problemas do vírus e o impacto sobre a atividade económica e, claro, os efeitos económicos das medidas de contenção e mitigação. Portanto, esperam-se graves desequilíbrios económicos, naturalmente o agravamento dos déficits externos, basta referir a quebra das remessas e a quebra das receitas do turismo para isto ser evidente. Uma diminuição das receitas públicas até associada a esta questão das trocas externas, provavelmente as importações também cairão. Ao cair as importações, cai um conjunto de receitas sobre as importações, não é? As tarifas que são parte das receitas do Estado e, portanto, espera-se agravamento do déficit. A diminuição dos preços das matérias-primas, pronto, para Cabo Verde isto pode ter o efeito positivo de ter, de facto, o preço do petróleo mais barato e a diminuição da procura global, o que implica
quebra nas exportações.